todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já deixe seu like e se inscreva, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje, aqui no nosso Coin 360, a gente já começa a observar um horizonte vermelho se formando, né? Então é muito em prol daquilo que a gente vem falando nos últimos vídeos, ou seja, euforia de mercado, várias notícias acontecendo, BTC subindo, puxando várias moedas para cima. Isso faz com que os investidores fiquem mais encorajados, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se atentar à análise técnica e gráfica, tá? Onde nós citamos aqui no canal que o BTC ele não vai conseguir romper agora, né? Esse suporte, antigo suporte que virou uma nova resistência aqui muito forte, tá? Nessa região, ele ainda não conseguiu se consolidar acima da casa dos 28 mil dólares, tá? E aí ele precisa ganhar muita força, muito volume para que ele acumule por um tempo e aí ele exploda para cima. E aí sim eu defendo a tese aqui de que o BTC ele pode chegar a casa aí dos 40 mil dólares, tá bom? Mas olha só que curioso, o BTC chegando nessa região aqui de resistência, né? Uma nova resistência para o preço, o RSI ele já começa a ficar sobrecomprado, então muito provavelmente ele deve começar a corrigir, já que considerando o RSI ele vem respeitando toda a análise gráfica aqui nos últimos períodos, tá? Então pode ser sim que o RSI ele seja um indicador muito poderoso aqui para esse momento, tá? Então, para quem opera derivativos aí, cuidado com a alavancagem, porque você pode ser liquidado em uma reunião, né, de notícias que vai estar para acontecer agora. O feed vai soltar a notícia aí da nova inflação, né, da nova taxa de juros, e isso pode impactar diretamente no nosso criptativo, tá? Normalmente, quando tem notícias do Federal Reserve, o BTC ele fica muito acumulado e aí acontece que ele explode para cima e para baixo aqui, pelo menos na Binance, tá? Então isso faz com que várias operações sejam liquidadas, tá? Então tome muito cuidado com isso, pessoal. É um ponto de alerta muito importante, tá? E aí na data de ontem saiu essa notícia aqui, né, que o SVB, ou seja, o maior banco da Suíça, né, comprou recentemente o Credit Suisse pelo valor de 3 bi de dólares, né? Então quem foi prejudicado, impactado diretamente com isso foram os acionistas desse banco, provavelmente, né? E aí tem uma especulação de que ele quebrou o field, as autoridades avaliam riscos de mais um aumento de juros. Não podemos deixar de citar aqui, pessoal, que o Federal Reserve ele vem aumentando sua taxa de juros reunião após reuniões, tá bom? Então isso tem que ser muito bem calculado, até porque quando a gente tem aqui o indicador de gráfico, né, do balanço patrimonial do Federal Reserve, tudo aquilo que ele conseguiu enxugar nos últimos períodos, nas últimas reuniões, ele acabou derretendo com a emissão de 300 bilhões de dólares que ele injetou na economia na semana passada, tá? Então tem que tomar muito cuidado e observar muito bem e considerar esses fatores para qualquer início de operação, tá certo? Então aqui, por que a inflação é importante e como que ela impacta diretamente na economia? É importante a gente citar isso, já que hoje tem reunião do Federal Reserve, tá? Então, pessoal, quero deixar uma pergunta de reflexão para vocês, tá? O que define o preço de qualquer produto da economia? O que define o preço de qualquer produto da economia é a qualidade dele, tá certo? Então é muito fácil você carimbar o preço em determinados produtos, considerando a qualidade desse produto, né? Então você tem na economia vários produtos concorrentes e vários produtos complementares, mas a cadeia é muito grande, então você consegue ter preços maiores e preços menores, mesmo os produtos sendo muito semelhantes, tá? Então a qualidade é o diferencial de vários produtos e isso faz com que ele fique mais caro, tá certo? E o que define o preço do dinheiro? Né? O preço do dinheiro, o dinheiro não tem qualidade, você pode amassar ele, você pode rasgar ele, se você molhar ele, pode ser que o papel não fique bom, você perde a coloração. Então, o que define o preço do dinheiro? Os juros, né? A taxa de juros é a precificação do dinheiro, é aquilo que você consegue emprestar e cobrar de volta. Então, você começa a ter um embasamento de juros sobre aquele produto, dinheiro,
carimbado, tá certo? Então, o que define o preço do dinheiro é os juros, tá? Então, esse é o principal fator. E como que funciona, né, essa política monetária envolvendo banco, envolvendo microeconomia, envolvendo macroeconomia? Então, aqui você tem uma comunidade de pessoas, né, seja consumidores ou devedores, mas você tem uma comunidade de pessoas, pessoas físicas, obviamente, e você do outro lado tem as PJs, né, as grandes indústrias, enfim. E no meio delas você tem um banco. Então o que o banco faz? Ele capitaliza dinheiro das pessoas, ele empresta dinheiro para outras pessoas que precisam de dinheiro, seja para aplicar, seja para investir, ou seja para consumo, ou então ele empresta para as empresas, tá? E as empresas também têm a mesma finalidade, ou elas investem em algum determinado bem de capital, ou ela aplica em algum fundo, enfim, tem vários tipos de situações onde que uma empresa pode demandar dinheiro, né, de banco. Então, aqui você tem um sistema que ele é bem equilibrado. Então, o que remunera isso, né? Os juros. Então, ou seja, o banco que te empresta dinheiro a um juros muito baixo, ele tem as suas contrapartidas, tá bom? Então, talvez seja um banco que tenha um pouco mais, uma carteira mais enxuta no mercado, ele tem umas condições de crédito mais diferenciadas, e aí é uma forma de ele começar a captar pessoas para dentro dele e fazer com que essas pessoas se fidelizem a ele, tá? Para isso, ele conseguir ter uma maior captação de dinheiro e emprestar com juros mais baratos para as empresas, enfim, com prazo diferenciado, mas que isso ele tem que ter na prateleira dele de bate-pronto, tá? Então, o banco ele é o maior interessado nisso? Não. A economia como um todo é interessado nesse sistema, tá? Porque o sistema financeiro funciona dessa forma. Então, quando tem esse aumento na taxa de juros, ou seja, o preço do dinheiro ficou mais caro, tá? Então, isso faz com que você demande um crédito mais caro e você talvez não tenha a necessidade de tal, tá? Então, às vezes você poderia, sei lá, fazer um consumo, aí você pensa em pegar um crédito, em comprar uma casa, enfim, você fala, não, peraí, o juros está muito alto, a Selic está em 13,73, vou esperar ela dar uma baixada. Então você começa a fazer conta, né? E aí a contrapartida também é válida, tá? Então você às vezes deixa de demandar um pouco mais de crédito e você passa a investir mais, porque se você tem uma Selic que ela está alta, a 13,73%, há 2, 3 anos atrás a Selic estava na casa de 6%. Então você começa a repensar a sua forma de investir. Em vez de você, por exemplo, pegar crédito no mercado, né, no caso de uma empresa, pegar crédito no mercado para comprar uma máquina, um equipamento, sei lá, fazer alguma estruturação nos seus bens capitais, você poderia muito bem pegar o seu dinheiro e aplicar dentro do banco, já que você vai ter uma remuneração mais alta, tá? O banco vai te rentabilizar melhor, ou seja, em vez de você pagar mais juros para o banco, talvez o seu tipo de investimento no momento não seja o bem de capital, talvez o seu tipo de investimento do momento seja você aplicar, fazer aplicações financeiras, enfim, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado e é assim que a economia ela tende a funcionar, tá bom? A economia racional tende a funcionar dessa forma, tá? Aplicações financeiras e bens de capitais foi o que eu acabei de citar aqui, tá? E aí, quando você tem uma elevação nos juros, né, aquelas empresas que já estão alavancadas e que elas precisam, né, de um reparcelamento de dívida, pessoa física também, tá? Você acaba se submetendo a um juros mais alto, tá? Então, as empresas começam a ficar mais alavancadas, tá? As pessoas físicas também. Então, você começa a ter uma economia mais endividada, tá? E isso é um problema, tá bom? E quando você começa a gerar inflação é porque, muito provavelmente, a elevação da taxa de juros você vai impactar também na economia como um todo. Então, além de você ter uma economia endividada, você também vai gerar inflação, tá? Então, essa inflação reduz o seu poder aquisitivo e aumenta a sua necessidade por crédito, tá? Então, esse é um ponto que você tem que tomar muito cuidado quando você está olhando para a economia norte-americana, por exemplo, que injetou mais de 300 bilhões de dólares na economia na semana passada e agora tem uma reunião de uma alta de juros, tá? E isso, obviamente, vai impactar também na inflação norte-americana. A inflação norte-americana ela é muito importante para embasamento de todas as economias, tá bom, pessoal? Porque o Banco Central norte-americano é o mais importante do mundo. E vamos falar um pouco aqui da nossa gema, né, a IBIX, que é um projeto brasileiro onde
acreditamos no potencial dessa moeda. Eu particularmente invisto nessa moeda já tem um bom tempo, tá, pessoal? Tô de olho nessa moeda também já tem muito tempo, acho que desde o início desse projeto eu tenho acompanhado bastante, tá? Então aqui a Wibix, ela tá num período onde os investidores estão bem inconformados com o preço da moeda, tá? Até porque a moeda ela já entrou em vários projetos, não teve uma usabilidade muito coerente, né, com aquilo que o projeto prometeu ser entregue e as datas, enfim. No entanto, a Wibix ela tem o seu potencial, tá? A gente não pode deixar de descartar tudo aquilo que a Wibix já fez, tá? Ou a Webull, né, que é a empresa criadora da Wibix, né? Então, aqui, pessoal, tem um ponto de atenção muito significativo que a gente tem que dar uma olhada antes de falar qualquer coisa sobre o token, tá? O preço agora da Wibix é de 0,021 de reais, tá? Com volume de negociação em 24 horas de 2 milhões de reais, tá? Então, assim, pessoal, isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente olha aqui no gráfico no gráfico anual, né, podemos observar que lá atrás a Wibix ela estava com um volume muito inferior ao volume que é hoje, né? Ainda que o preço não tenha ganhado tração, a gente pode afirmar que a Wibix ela está acumulando muito há muito tempo, né? Então pode ser que a qualquer hora a Wibix exploda para cima e deixe muitos investidores aí satisfeitos, tá? Além da utilização da moeda e a proposta, né, de começar a implementar nos games, implementar no universo da música, né? A Wibix ela também atende o varejo, tá? Ela não deixou e nem descartou o varejo, tá? Até porque quando a gente entra lá no site da Webull, tá? A criadora da Wibix, né? Você pode observar aqui que existe grandes parceiros que está atrelada à moeda, tá? Você tem a Vivo, você tem o Grêmio, a Natura, a Bud, né? A Sebrae, você tem o Banco Pan, você tem o Mercado Livre, Mercado Pago. Então tem vários aqui que consistem no projeto da moeda e com certeza vai ter uma viabilidade muito grande, considerando a moeda como um todo, tá, pessoal? Então tem que ficar de olho nisso e não somente no preço atual da moeda. É claro que tem muitos investidores com prejuízo. A moeda que já chegou a valer a 0,20, né, 0,21 de real, hoje está valendo 0,021, ou seja, tem muitas pessoas aí com prejuízo, né? Eu, graças a Deus, não sou uma delas, tá? Mas aqui eu deixo a minha interação aqui sobre o projeto, tá bom? E desde já não é nenhuma recomendação de investimento, tá, pessoal? É só um projeto que eu acho muito legal, até pela proposta dele, né? O ponto de visão do projeto. E com certeza, quando esse projeto for totalmente consolidado, eu tenho certeza que o investimento que foi feito vai ser bem sucedido, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e fui!